Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Quarto domingo da Quaresma. Vamos rezar por todas as intenções que foram colocadas no altar do Senhor, pelo aniversário de Emilce Pereira, Jobert Baliza, Maria Aparecida Santos, Leisiane Ribeiro, Marco Antônio, saúde de Edinaldo Alves dos Santos e Antônio Alves dos Santos. Pelos aniversariantes dizimistas do mês de março: Margarida das Dores, Francisco Ferreira de Melo, Maria Aparecida Castro Alves, Alcione Fernandes Carvalho, Andréia Pinheiro Silva Carvalho, Sebastiana Maria Ferreira, Sheile Ferreira de Carvalho, Nilson Henrique da Costa, Kaique Bruno, Cauã Breno Alves Naves, Rosicler Aparecida Alves, Gilberto Aparecido da Costa Pereira, Alberico Ferreira, José Reis Esteves, Jorge Antônio da Mata, Maria José Oliveira Campos, Erimar Fabiano Rodrigues, Jefferson Henrique Alvarenga, Maria Aparecida Barbosa, Lázaro José Abílio, Elesiar Vargas, Ari Amâncio de Abreu, Mateus Antônio Ferreira de Abreu, Antônio Alves de Oliveira, Anísia Rodrigues Bacué, Milena Maria Pereira Guimarães, Marden Chanter Ribeiro, Neide Aparecida dos Santos Ribeiro, Miguel Aparecido Naves Costa, Maria das Graças Neves Carvalho, Maurício Melo Naves, Terezinha Aparecida Mendes, Iris Margarida Rodrigues Fernandes, Antônio Alves de Jesus Neto, Lucido Prado, Jaéder Jesus de Paula, Ana Maria Honorato, Gustavo Aparecido Alvarenga, Fabiane Ramos Pereira, Emilce Pereira Guimarães, Valdete Alves Pinheiro, Patrícia Cristiane de Oliveira e Darcy Darque Pimenta. Estamos reunidos para celebrar a Eucaristia, na alegria de pertencer ao povo do Senhor. Por amor à humanidade, Deus nos enviou seu Filho, que nos alcançou a graça da vida em plenitude e da salvação. A caminho da Páscoa, aproximemo-nos da luz de Jesus, de modo que ele nos inspire a desfazer discórdias e efetivar a amizade social entre os irmãos e irmãs. Com alegria, cantemos para acolher o presidente da nossa celebração e seus auxiliares. Assim,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Também você, internauta, que está interagindo conosco agora ou logo mais, que bom saber que vocês permitem ser evangelizados. Sejam bem-vindos para louvar o Senhor. No dia que nós celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrermos para o pecado, ressurgirmos para uma vida nova. Meu irmão, minha irmã, na casa do Pai, confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que por vossa palavra realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheios de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis às nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém.
atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos os que escaparam à espada, e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Assim se cumpriu a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias. Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se completem 70 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertence a seu povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que se ponha a caminho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali, penduramos nossas harpas. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos, nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Canta hoje para nós algum canto de Sião. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira. Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se colhe a minha língua, que se prenda ao céu da boca, e de ti não me lembrar. Se não for Jerusalém, minha grande alegria. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus, em virtude da nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo, para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória ao Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste em suas ações, e elas são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho seja perdão para os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Meus irmãos e irmãs aqui presentes, também você internauta, nós podemos entender o tempo da Quaresma como a via sacra
que fazemos. O tempo da quaresma é um caminho sagrado. Via, caminho, sacra, sagrado. Quando você inicia a quaresma, como foi esse ano, dia 14 de fevereiro passado, naquele primeiro dia que você recebe as cinzas, nós encontramos as palavras que vão conduzir as nossas meditações, a nossa espiritualidade. O jejum, a oração, né? E a caridade. E depois, na distribuição dos 5 domingos, esses temas vão vindo à tona. Como vocês viram aí com o Padre Chequinho, no primeiro domingo da quaresma, dia 18, quando nós lembrávamos das tentações de Jesus. E por que ele as venceram? O autor sagrado diz que ele era conduzido pelo Espírito de Deus. Quando você é conduzido pelo Espírito de Deus, quando você deixa Deus conduzir a sua vida, você peca menos. Quando você acha que é dono de si, começa a agir por conta própria, você peca mais. E o autor sagrado diz então que Jesus era conduzido pelo Espírito de Deus. E cada provocação que Jesus tinha pelo diabo, ele respondia com a palavra de Deus. Quando ele fala, transforma as pedras em pão, ele fala, nem só de pão vive o homem. Atira dessa ribanceira abaixo, ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus, tudo com fundamentação bíblica. Então, se nós valorizássemos a Bíblia e tivéssemos este zelo, seríamos muito mais vencedores. No segundo domingo, né, nós vimos dia 25, 18 com 7, 25, o que nós vimos? Jesus subiu ao monte para rezar. Lembra a segunda palavra, oração. O monte que Jesus subiu é a igreja que você vem. Por isso que as igrejas geralmente estão no local mais alto, né? A gente vai ao Monte Tabor, que é a igreja, onde Deus continua falando para nós, esse é meu filho muito amado, escutai-o, dê ouvido a ele, siga os seus ensinamentos. E é o que nós vimos então, o autor do evangelho de hoje estava lá, João, Pedro, Tiago e João estava lá. Domingo passado nós vimos, quem não vai lembrar, quem veio à missa, ou quem estava nos acompanhando pela mídia da paróquia, que Jesus vai à festa. Quando ele chega lá no espaço da festa, a festa é religiosa. Quando ele chega ali e pensa que o povo está ali para rezar, o povo está ali para comprar e vender, fazendo negócios, não estava nem aí para o sagrado. O que muita gente faz nos dias de hoje. Semana Santa para muitas pessoas, católicos, é feriado, é rancho e cerveja. Às vezes nem a sexta-feira da paixão escapa, porque é o feriado da Semana Santa. Quantos que eu conheço que usa essa expressão? É o feriado da Semana Santa. Ou seja, em que eu penso? Eu penso no meu egoísmo. Eu penso nos comes e bebes, né? Ou se vai para a fé, ou se vai para o religioso, espera a missa acabar para depois ir na procissão. O lugar principal não vai, não. Alimentar da palavra, alimentar da Eucaristia, não. Atrasa, demora bastante, espera acontecer a missa, para depois, então, andar para a procissão afora, conversando. Às vezes até falando da vida alheia. Mas acha que está vivendo a sua fé. Tem lá minhas dúvidas, se lembrar o evangelho de domingo passado. Tivéssemos eu no dia de hoje 5, 6 missas, como foi no passado, para mim
pegar cada um dos textos de hoje, são belíssimos, mas eu vou me ater, primeiro dar uma lembrada do Salmo 136 e o Evangelho, deixar as duas leituras para outra oportunidade. Olha o que o autor sagrado disse, Salmo 136, leia em casa durante a semana, internauta, você aqui presente. A missa a gente leva para casa, missa é missão. O autor sagrado diz assim para Deus: que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti algum dia eu me esquecer. O que é uma língua presa ao céu da boca? Quando uma criança nasce com a língua presa, o médico então pede que faça uma cirurgia, porque senão aquela criança não vai falar. Para você falar, a língua tem que pegar o céu da boca, ela tem que movimentar. Se a língua estiver presa, você não fala, você não comunica. O mudo, geralmente, ele tem a língua toda presa, por isso que ele não fala. Olha o que o autor sagrado disse: se for para mim esquecer de ti, se for para mim abandonar a sua casa, se for para mim afastar do seu caminho, que eu fique mudo. Se eu não puder louvar o seu nome, mas também que eu não tenha voz para outras coisas. Olha que ensinamento, olha que catequese que nós temos. A preocupação do autor aqui é de tal forma que ele diz: se não for para mim ser seu, que eu não seja de ninguém. Se não for para mim louvar o seu nome, mas que também eu não blasfeme, então que eu fique mudo. Está vendo a ligação que a gente encontra com os textos anteriores? O Jesus do Monte Tabor rezando, Deus dizendo, esse é meu filho amado, ele deve ser escutado. Domingo passado, Jesus nervoso, pegou até um chicote, porque as pessoas estavam no templo, mas não estavam rezando. E hoje o autor sagrado vem e diz isso para nós, né? Que bom se a gente tivesse esse pensamento, né? Se for para mim afastar de Deus, que eu fique aleijado, que eu não tenha pernas para caminhar. Se for para me afastar de Deus, que eu morra. Pelo menos eu morra ainda em estado de graça. É mais ou menos isso que o autor está dizendo para nós. O que é o Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje, quando você quiser ler em casa, é João capítulo 3, pode ler o texto todo. Aqui nós pegamos de 14 a 21, mas é o capítulo 3 de São João. Nós conhecemos a figura de Nicodemos. Nicodemos aparece durante a Semana Santa. Tem um momento lá que ele aparece em evidência. Mas Nicodemos, ele pertencia ao Sinédrio. Sinédrio hoje é Senado, ou seja, ele era um senador. Ele era uma pessoa influente na sociedade. E o texto que nós temos hoje como propósito, o texto de hoje, ele faz parte então da narrativa sobre o encontro dessas duas personagens, dessas duas autoridades, Jesus e Nicodemos. E o trecho então nós temos aqui, ele fala do projeto divino da salvação. Quando você lê o texto lá, aqui é a conclusão desse encontro. Quando você vai fazer uma reunião, geralmente você tem uma pauta, né? Aqui nós poderíamos dizer assim, é o final da pauta. Já no diálogo final deles, né, que eles estavam conversando. E no caso de Nicodemos, ele era um homem muito respeitado, uma pessoa instruída. No entanto, ele sentiu necessidade de buscar a orientação de Jesus, reconhecendo que Jesus era mestre.
A primeira coisa que eu aprendi com Nicodemos ao longo do meu ministério é que a gente tem que ter humildade para sempre querer aprender mais. É tão triste quando você chama alguém para algum curso, ele fala assim, eu já sei. Chama para fazer um encontro de liturgia, acha que já sabe porque lê. Às vezes lê mal para caramba, mas acha que já sabe porque já tem um canudo da escola. E não vai, às vezes, fazer um curso. Você chama para fazer o estudo bíblico, não precisa. Nós, às vezes, dizemos assim, olha, não quero conhecer o Senhor. É porque quando você conhece mais, você tem que se comprometer mais. A quem mais for dado, mais será cobrado. Então, o que a gente faz? A pessoa escapole. Não aprofunda. Às vezes, nem um livro. Passa um ano inteiro, 365 dias, não lê um livro. Besteiras na internet, não perde tempo. Passar mensagens, que desvalorizam o ser humano, não perde tempo para isso, para entrar em fofocas. Mas às vezes um bom livro não lê. A Bíblia não lê. E Nicodemos, então, uma pessoa sábia, ele vai buscar orientação com Jesus. E Jesus, então, fala para ele sobre esse projeto de salvação, E por isso que ele fala assim, assim como lá no Antigo Testamento, Moisés elevou uma serpente lá no deserto, Números capítulo 21, de 4 a 9, no livro dos Números. Aí Jesus fala para ele, olha, assim como lá no passado, Moisés levantou uma serpente numa haste, num poste, e todos que olhavam para aquela serpente eram curados das picadas das cobras venenosas, o Filho do Homem vai ser erguido no madeiro. O Filho do Homem será erguido no madeiro, e todos aqueles que para ele olhar, se converter, será salvo. O que Jesus disse para Nicodemos ali, é o que nós celebramos. É o que nós vamos celebrar na sexta-feira da paixão. O descendimento, a crucificação e descendimento da cruz. A vitória de Cristo sobre o pecado. Então, os dizeres de Nicodemos aqui, o diálogo dele com Jesus, é o que a gente celebra, Então esse encontro nos lembra da importância da humildade, da disposição em querer aprender. Será que você ler a Bíblia? Pelo menos um versículo da Bíblia? Será que você reza o terço contemplado? Ah, padre, eu não sei contemplar o terço. Não sabe? Você não sabe falar da vida de Jesus, do seu nascimento até a sua glorificação? Rezar o terço contemplado é falar da vida de Jesus. O anúncio, a visita a Maria, o nascimento, a apresentação no templo, a perca e assim por diante. Então, Nicodemos aqui no texto de hoje, ele representa cada um de nós que pretende buscar o caminho certo para a vida. A figura de Nicodemos representa aquele e aquela que não se contenta em assistir à missa. Ainda tem gente que assiste. Quem assiste não se compromete. Quem assiste entra no ouvido, sai no outro. Quando for amanhã que eu perguntar qual que era o evangelho, aí eu não sei, bobo, eu tenho a memória fraca. Mas contar os capítulos da novela dia a dia sabe contar. Então, olha que beleza, olha o que o texto diz para nós, um único versículo que eu estou lembrando aqui. De tal modo Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão.
De tal modo, Jesus disse para Nicodemos, e isso se concretizou. Então, eu diria para vocês que aqui, neste texto de hoje, João capítulo 4, 14 a 21, aqui está o coração, aqui está o fundamento da nossa fé. Esse João do terceiro domingo da quaresma, do segundo domingo da quaresma que a gente viu lá no Monte Tabor. Esse João que tomou conta dessa mulher quando Jesus voltou para o céu. Ele vai mostrar então para nós que esse momento que Jesus fala, né, que o Pai o deu para salvar a humanidade, aí é o fundamento da nossa fé. Jesus é o fundamento da nossa alegria. Não é uma bela teoria. Teoria nós encontramos muito, né? Você encontra aqueles livros de psicologia, né? Como ser feliz? O que você tem que fazer para você ser feliz? Isso é teoria. Aqui não é teoria. Aqui é realidade. Nós sabemos que assim o foi, nós sabemos que assim o é. Não é uma teoria, é uma certeza. Que Deus deu o seu filho, né? O que ele fez com Moisés, com Abraão poupando Isaac, ele não fez com o filho dele. Isaac, lá no segundo domingo da quaresma, nós vimos, né? Quando Isaac vai sacrificar o filho, Deus segura a mão. Quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaac, Deus segura a mão dele e fala assim, não, a oferenda está aí. Deus não poupou o filho dele, não. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas se essa não for a sua vontade, que se cumpra. E se cumpriu. Fundamento, né? Razão da nossa fé. Então, meus irmãos e irmãs, por isso que Jesus falou, né, que Ele é a luz. Quando a pessoa vai cometer o erro, quando a pessoa vai praticar o mal, ela pratica na calada da noite, não em plena luz do dia. É sempre nas madrugadas. Quem apronta, quem faz arte. O mal sempre é feito na calada, na escuridão. Quando eu estou na presença de Deus, que é luz, você não tem motivo e nem possibilidade de fazer o mal, porque Ele é luz, e durante o dia você não faz o mal. Os mal intencionados sempre fazem o mal, é na madrugada. Quando diz, é muito interessante que quando diz que Nicodemos procurou Jesus e que era noite, é porque na Bíblia também noite significa dúvida. Quanta gente que eu conheço ao longo desse meu ministério que vive sempre na noite. Então, na Bíblia, noite significa dúvida, pecado e morte. Quanta gente vivendo nas trevas. Quanta gente morto-vivo ou vivo-morto. Porque não anda na presença de Deus. Faz uma escolha contrária. É preciso que a gente sempre peça, né, que Jesus seja a nossa luz. Deixa a luz do céu entrar. Abra as portas do seu coração. Deixa a luz do céu entrar. Jesus falou para Nicodemos, eu sou a luz. Quem me segue não anda nas trevas, vive na luz. Quem opta pelas trevas se perde. Estou apenas repetindo o texto, se perde. Porque as trevas é sinônimo do pecado, da dúvida, da morte. Então, meus irmãos e irmãs, a quaresma é para isto. Você fez o seu jejum na quarta-feira de cinzas?
Você escolheu alguma sexta-feira do tempo da quaresma para você jejuar? Você já praticou a sua caridade? Você aproximou mais da Bíblia? Ou a quaresma para você é mais um ano de quaresma? Será que você ainda não descobriu que a quaresma é via sagrada? Para a gente poder se purificar, para a gente poder encontrar com Cristo? Olha os evangelhos, olha os textos de cada domingo. Aprendamos. Ainda dá tempo. Para quem quer sair das trevas, ainda dá tempo. Se você não der conta de guardar tudo isso que eu disse para você, leva o salmo. Se for para mim fugir de ti, se for para mim te abandonar, que eu fique mudo. Que a minha língua se cole no céu da boca, ou seja, eu fico mudo, eu não dei conta de falar. Que sabedoria. Que Deus nos ajude para que nós possamos ser homens e mulheres mais santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos juntos nossa fé. Creio em Deus, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Chegou o momento de nós apresentarmos a Deus as nossas preces, algumas que são proclamadas daqui, mas Deus também gosta de te ouvir. Não seja egoísta de só querer ouvir o que os outros dizem, mas que você também possa falar para Deus a sua proposta da quaresma. Nossa resposta: Pai Celeste, vinde em nosso auxílio. Pai Celeste, vinde em nosso auxílio. Pela Igreja, em percurso sinodal, para que seja fiel ao Evangelho, que a convida a se converter continuamente em resposta aos apelos do Reino, rezemos. Pai Celeste, vinde em nosso auxílio. Pelas autoridades do nosso país, para que priorizem ações estruturais que atendam às necessidades básicas das pessoas mais necessitadas, promovam o respeito, a dignidade de todos e fortaleçam a amizade social, rezemos. Pai Celeste, vinde em nosso auxílio. Pelos cristãos que atuam nas estradas digitais, para que tenham sempre em vista a construção de relações que favoreçam a amizade social e contribuam para a cultura do diálogo e do encontro, rezemos. Pai Celeste, vinde em nosso auxílio. Pelos que se preparam para receber o batismo na vigília pascal, e pelos pais, os primeiros catequistas dos filhos, para que sejam iluminados pela luz de Cristo em todos os seus caminhos, rezemos. Pai Celeste, vinde em nosso auxílio. Mais uma vez, convido a você, feche os seus olhos por um instante, eleva a sua prece a Deus
iluminados pela mesa da palavra de hoje e desse tempo, desses 4 domingos que estamos fazendo o caminho sagrado. Domingo passado, Jesus dizia para nós no Salmo: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Quero andar na presença de Deus. E hoje o medo do salmista: se for para me ficar longe de Ti, que eu não possa nem sequer abrir a boca. Reze pela sua família, reze pela sua comunidade, reze pela sua igreja, e reze sobretudo por aqueles que estão distantes, afastados de Deus, da igreja, da Eucaristia, do amor, do perdão, da misericórdia. Tudo isso nós os pedimos, ó Pai, por intermédio de seu Filho Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje é a nossa missa do dízimo. O dízimo é uma forma concreta de você dizer para Deus: eu te amo e eu quero cuidar da sua igreja, eu quero cuidar daquilo que te pertence. Então vamos agora rezar a oração do dizimista fiel. Recebei, Senhor, nosso dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta importância representa, Senhor, nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade. Pois o que temos, recebemos de vós. Amém. Cantemos. Confia e jura
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Senhor, apresentamos com alegria estes dons, remédio da eterna salvação, pedindo suplicantes que os veneremos dignamente e os santifiqueis para a salvação do mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, nosso dever e salvação, darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois estabelecestes esse tempo privilegiado de salvação, para que os vossos filhos e filhas, livres dos afetos desordenados, recuperem a pureza do coração e, usando as coisas que passam, dedique-se mais ao que não passa. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos sem cessar, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade, nós vos pedimos, santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus amigos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus amigos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, e enquanto esperando a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja,
que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com nosso querido Papa Francisco, com o Bispo Miguel, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que já partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz de vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos um dia participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos, o nosso padroeiro, todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, que é o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, somos convidados a rezar mais do que isto, viver esta oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, que é a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirai o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, dai-nos a paz. o que Jesus disse a Nicodemos há 2000 anos atrás, a igreja adotou como ensinamento, quando nos diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado deste mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde agora e para a vida eterna. Sem forças para
Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, fiel ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Vos rogamos, enviai sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote. Vosso representante, com uma terra sedenta e sem água, assistiu o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas, aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-os fortes e perseverantes na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãs, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal e religiosa, que lançai nos corações dos jovens. Esta graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos. São José, dai-nos santos numerosos sacerdotes. Nossa Senhora das Graças, Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu, vinde todos, adoremos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu, vinde todos, adoremos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor de vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos aqui na terra de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Cheia de graça,
vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É a bondade de sentar. Primeiramente nós vamos fazer o sorteio, depois eu dou os avisos pertinentes da semana. Primeira sorteada, Luci do Prado, setor 8. Segunda, Neide Aparecida dos Santos Ribeiro, setor 10. O último, Jaéder Jesus de Paula, setor 8. Pelo menos todos conhecidos meus, né? Vamos então aos avisos da semana, que são de suma importância. Quem for a Santo Antônio na terça-feira e quiser antecipar a sua confissão, você que é aqui da comunidade, pode fazê-lo. Nós estaremos em 10 padres lá em Santo Antônio na terça-feira, das 9 da manhã até as 10 da noite. Então, caso você tenha que ir a Santo Antônio e queira aproveitar, terça-feira, dia 12, você pode se confessar lá em Santo Antônio. Na sexta-feira que nós tínhamos a Via Sacra com o ECC e Pastoral Familiar, São Pedro mandou chuva, que também estávamos precisando. Então, rezou, mas tinha poucas pessoas. Como o ECC hoje está bem representado na paróquia, porque nós temos mais de 50 casais, então nós vamos dar mais uma chance de você poder rezar esse momento. Então, na próxima quarta-feira, se o tempo ajudar, né, também você leva guarda-chuva, ninguém derrete não, né? Na próxima quarta-feira, saindo da casa da Rose, é o ECC e Pastoral Familiar responsável. É claro, se você está com a noite livre, ao invés de assistir televisão, vai rezar que você lucra mais, né? Na próxima sexta-feira, além da nossa Via Sacra, que já está agendada, que vocês já sabem, é dia também do mutirão de confissões da paróquia, a partir das 4 horas da tarde. Serão 4 sacerdotes, 3 aqui na Matriz, 1 na Igreja do Rosário. É claro que vocês que vão estar monitorando, se percebeu que precisa de levar para lá, isso aí vocês vão vigiar e vai olhar para nós. Mas são 4 sacerdotes. Vou pedir que quem tem a sua tarde livre, graças a Deus, já não tem que trabalhar fora mais, que já é aposentado, que está em casa, venha, seja os primeiros. Porque quem vai trabalhar, às vezes vai trabalhar para depois vir à noite. Você pode vir mais cedo, então seja os primeiros, porque começa às 4 horas. Porque às vezes acontece de no começo não tem ninguém, depois aperta para os padres. Então nos ajude nesse sentido, né? Às 4 horas começa. 3 aqui, 1 na Igreja do Rosário. Vou pedir para vocês, quem deseja se confessar, aproveite essa data, porque o padre que ia me ajudar, antes de ontem, cancelou. Ele apareceu um imprevisto, me pediu 1000 desculpas, mas ele não vem mais.
eu não cuido só da matriz. Nós temos uma paróquia, então eu não vou ter tempo de atender confissões. Então nos ajude agora, para você não arrumar desculpa e falar assim, eu queria tanto confessar e eu não tive jeito. Teve. Tem 10 padres terça-feira em Santo Antônio, tem 4 aqui sexta-feira. Então você tem condição sim de se confessar. Não deixe para a Semana Santa, porque depois o nosso tempo não vai ajudar. Porque eu vou estar sozinho cuidando dos Fagundes e daqui. A distância é grande. Então nos ajude nesse sentido. Então, na sexta-feira, você tem o mutirão de confissões e você tem a via sacra. Você pode ter esses 2 momentos de espiritualidade. No próximo domingo, dia 17, o quinto e último domingo da quaresma, depois já vai ser domingo de Ramos, né, dia 24, 17, 7, 24. Então, no próximo domingo, 9 da manhã, missa com as crianças. Vocês, pais, padrinhos, avós, traz os filhos para a missa das crianças. E à noite, a abertura do Setenário das Dores. Então, a Semana Santa já está batendo a porta, né? Está com contagem regressiva. Então, próximo domingo, as 2 celebrações aqui, nesta matriz, com as crianças, e a da noite, o Setenário das Dores. Por isso que nós antecipamos a missa do dízimo para hoje, para você não ter tanto acúmulo de coisas numa única celebração. Então, valorize esse tempo, né? A quaresma para isso, fortalecer as orações, praticar o jejum, praticar a caridade, aproximar do irmão, perdoar se precisa de perdoar, amar mais se precisa de amar. Você sabe, né? Nós não sabemos do dia de amanhã. Não sei se vocês acompanharam essa semana. Eu fiquei triste porque o padre que estava nos ajudando no mutirão de confissões dos anos anteriores, que você confessou com ele, com certeza alguns, morreu antes de ontem, 47 anos. Estava sentado igual você está sentado aí, ó, um infarto fulminante, o Maninho, né? Vocês vão lembrar quem confessou com ele, o que atendia em Macaé, Bom Sucesso. Na hora que eu vi, eu pensei que fosse fake, porque hoje em dia tem tanto fake, mas como era um site, né, sério, a gente foi aprofundar realmente, infelizmente era verdade. Então, você sabe hoje, agora, você não sabe amanhã não. Você não sabe se está vivo o ano que vem não, tomara que esteja, mas não sabe. Então, enquanto a gente pode, a gente faz o dever de casa. Né? Aquele que nos atendeu, me atendeu, atendeu você nos anos anteriores, já está prestando conta para Deus. Isso traz medo? Não. Se a gente estiver na presença de Deus, igual o salmo do domingo passado, não precisa ter medo não. Andarei na presença de Deus, quer vivo, quer não. Se for para mim afastar de Deus, que eu fique mudo, como diz o salmo de hoje. Então esses são os recados para essa semana, que você saiba valorizar esse momento de bênção que nos é concedido pela nossa Igreja Católica Apostólica. Nós recebemos um e-mail hoje de manhã, a pedido lá de Oliveira, para que os paroquianos, se você já tem o costume, para você rezar de uma maneira mais intensa pelo bispo, porque ele não está nada bem. Né? Ele foi fazer uma consulta na sexta e o médico assustou com suas plaquetas muito baixas. Plaqueta baixa é alerta. Então foi pedido que reze por ele. Como filhos, né? Ele é o nosso, né, representante enquanto diocese. Então nas suas orações dessa semana, no seu terço, né, não deixa só para a missa não. Reze pelo nosso bispo, a pedido então lá do Hospital de Oliveira. Ele está internado. Hoje ele tinha crisma, não teve. É por causa dessas plaquetas que o médico assustou a situação. Então foi pedido, nós estamos repassando. Se você não rezar, aí a consciência já é sua. Meu dever estou cumprindo. De Deus nós queremos a bênção final. Domingo passado, o nosso ensinamento do Salmo: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos.
No dia de hoje, mais um recado: se for para mim fugir de ti, se for para mim te abandonar, que eu fique aleijado, que eu fique mudo. É isso que a gente aprende na vivência da fé. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, nossa Mãe, de São José, seu castíssimo esposo, e do nosso padroeiro, abençoe-vos e os seus propósitos de cristão, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Boa semana para todos vocês. Reze para nós, padres, porque essa semana é muito pesada com confissões. Reze para a gente ter paciência, para a gente ter sabedoria no discernimento. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.